Amém, querido? Então, repita comigo isso. O meu começo não determina o meu fim. Existem histórias que nos ensinam que nem todo começo glorioso termina bem. Nem todo começo glorioso termina bem. Nem tudo aquilo que começa grande permanece. Até porque o que nasce grande é monstro, né? É bicho, né? Um elefantinho já nasce grande, né? Já nasce grande. Mas tudo que começa muito grande não quer dizer que vai terminar grande ainda. E tudo aquilo que começa pequeno, você pode ter certeza de que Deus vai trabalhando e transformando aquilo em coisas poderosas e maravilhosas. Quem aqui já viu um cogumelo nascendo no quintal da tua casa ou perto de você, alguma coisa assim? Quanto tempo leva para nascer um cogumelo? 7 dias. 7 dias ele atinge a sua maturidade, o seu tamanho normal, o seu tamanho médio, que vai ser todos aqueles que estão ali ou em volta dele ali. 7 dias. Ele brota, nasce, cresce e fica do tamanho que ele tem que ser. 7 dias. Quanto tempo leva para um carvalho alcançar a sua estatura? 70 anos. 70 anos. Porém, você passa pelo mato e sem querer pisa e lá se foi o cogumelo. Não é? Lá se foi o cogumelo. Agora, você passa pelo meio de uma floresta e tromba com carvalho, não é? Você vai ganhar um belo de um galo na sua cabeça, porque o carvalho não vai ceder para você. Ele vai estar firme, porque ele cresceu devagar, mas ele cresceu poderoso, ele cresceu com raízes, ele cresceu com força e poder e autoridade. Então, existem histórias na Bíblia que vai mostrar para nós que começar bem nem sempre é sinal de terminar bem, como a história de Saul. Mas também há trajetórias como a de Davi, que diz que não começar bem não quer dizer que não vai haver sucesso no fim. Qual de nós aqui começamos muito bem? Nascemos em um berço próspero, cheio de heranças para receber, não é? Com uma família muito rica, muito poderosa. Quem aqui estudou nos melhores colégios? Quem aqui frequentou os melhores lugares? Deixa eu ver. Eu vou baixar minha mão para você não achar que eu fui, que não fui eu. Eu também não. Então nós podemos dizer que somos aqueles improváveis, aqueles que começaram pequeno, aqueles que começamos da forma mais simples possível, mas isto não quer dizer que você é pequeno no reino de Deus. Isso não quer dizer que você não tem valor no reino de Deus. Isso não quer dizer que você não tem futuro no reino de Deus. Deus, na verdade, ele é especialista em pegar situações difíceis e transformar em bênçãos. Situações complicadas e transformar em vitória. Então hoje, nesta manhã, eu vim falar para aqueles que não começaram de forma fácil, não começaram de forma simples, não começaram de forma pronta, não receberam nada da vida, não receberam nada dos pais, não receberam nada da família, mas estão aqui firmes e sabendo que aquilo que a vida não proporcionou, Deus vai proporcionar, porque Ele é fiel e maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Gostoso ouvir o amém de vocês, porque eu lembro que eu não estou sozinho aqui. Não é? Me ajuda a pregar aí, não é? Se manifesta, tá bom? Pode glorificar a Deus, pode... Tem visita aqui hoje, né? A visita, você fica tranquila, tá bom? A gente é normal, né? A gente é simples assim, normal, e a gente fala glória a Deus, a gente dá uns aleluia, né? Então não assusta não, tá bom? Fica tranquilo aí que vai dar tudo certo, tudo certo. Veja, Saul então começa a sua vida de forma muito poderosa, escolhido pelos homens. A Bíblia diz que os homens, quando viram a Saul, perguntaram: quem na terra é como Saul? Dizendo: poxa, não tem um cara melhor que esse. Já Davi, para quem lembra da história, ele começa de uma forma bem mais difícil. Ele é o menor da sua família, ele é esquecido pelos seus irmãos, ele é esquecido pelo seu próprio pai, ele é renegado pelos seus irmãos não gostam dele. Na verdade, corre-se uma teoria, tá? Uma teoria teológica de que Davi não era filho da mesma mãe que os seus irmãos. Ele era um filho bastardo, um filho que de repente aquele pai teve com uma concubina, ou com uma serva, ou com alguém de fora, que era muito comum naquela época as pessoas terem 2, 3 ou mais mulheres. Eu não sei o que eles faziam com isso.
porque eu com uma só já tenho um trabalho, né, difícil. Né? Difícil. Mas vamos lá. Né? Cada um na sua fé, né, irmão? Cada um na sua fé. Então Deus conserve assim, maravilha. Então tem essa teoria de que ele não era filho da mesma mãe. Por isso os irmãos o rejeitavam, o renegavam, o deixavam de lado. Por isso seu pai também não o tinha dentro da casa e dentro da família, porque o costume da época era que se você tivesse um filho da sua concubina, da sua serva, ele era criado numa casa separada. Ele era criado meio que de lado. Ele não se assentava à mesa com todos os outros. Ele não estava na casa junto com os outros. Ele não tinha os mesmos direitos que os outros na herança, em tudo aquilo que a família podia dar para ele. Então, provavelmente Davi era filho de Jessé, mas não era filho da mesma mãe que os seus outros irmãos. Então, ele sofria esse desprezo da sua casa, da sua família e dos seus irmãos. Então, nesta manhã, que você entenda que aquilo que Deus tem para fazer não importa da forma como nós começamos, não importa de que família você veio, irmão, se a sua família tinha um sobrenome importante, se a sua família tinha uma herança importante, se você veio de um lar abastado ou se você veio de um lar com poucas condições. O importante é que agora você caminha na presença de Deus e aquilo que Ele tem para declarar e fazer sobre a sua vida são coisas novas, poderosas e maravilhosas. O que determina o final da sua história não é aonde você começa, mas é como você decide caminhar com Deus. O que define a minha história não é aonde eu comecei, mas é como eu defino caminhar com Deus. Então você hoje tome o propósito de caminhar com Deus, porque começos podem até enganar, como Saul enganou. Olha, o Saul vai ser o melhor rei, e no final só fez bagunça. O final da vida de Saul é triste. Ele morre afastado da presença de Deus, ele morre sem a presença e o Espírito de Deus, ele morre consultando uma feiticeira que para Deus era algo abominável, e ele termina a sua vida tirando a sua própria vida. Diante do seu inimigo, com medo de ser morto pelo inimigo, a Bíblia diz que ele põe a sua espada no chão e se lança sobre ela para poder morrer antes que o inimigo capturasse. Então o fim da vida de quem começou com toda aquela pompa não foi nada bonito e agradável. Amém? Eu quero que você vá comigo para o capítulo 16 de 1 Samuel. A partir do versículo 1, vamos ler um pouco sobre a vida de Davi. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu já o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então Samuel recebe esse chamado. Deus diz para ele: olha, Saul não é mais rei, eu já rejeitei ele. Ele está reinando aí, mas eu não quero mais saber dele. Eu já escolhi um outro rei para servir no lugar dele. Então você vai lá para ungí-lo. E Samuel então pega o seu chifre com azeite, vai até a casa de Jessé, o belemita, que quer dizer que ele morava na região de Belém. Ele vai ali para aquela casa, ele chega naquela casa e diz assim: eu vim com uma missão. Eu vim sacrificar ao Senhor, nós vamos sentar na mesa, vamos comer, e hoje o Senhor vai, dentre os seus filhos, Jessé, escolher um para ser o rei de Israel. E a Bíblia vai dizer para mim e para você, a partir do versículo 6, dá um pulinho aí, querida. E sucedeu que, entrando os filhos de Jessé, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura da sua estatura,
porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, o Senhor vê o coração. Querido, aqui tem uma lição para nós. Não cometa os mesmos erros do passado. Samuel estava cometendo o mesmo erro, escolhendo Eliabe da mesma forma como ele escolheu a Saul. Ele olhou e viu, pô, o cara é grande, o cara tem porte, o cara é bonitão. Esse é o rei de Israel. Nós aprendemos e às vezes repetimos os mesmos erros. Porque foi assim que foi escolhido Saul, ele achou que assim também seria escolhido Eliabe. Eliabe foi o rei mais rápido que teve em Israel. Durou 30 segundos o reinado dele. Samuel falou, eis aí o rei de Israel. E Deus falou, não é esse não. Não é esse não. O reinado dele nem deu 30 segundos. Não deu 30 segundos o reinado dele. Mas por quê? Porque ele era o irmão mais velho, era o mais alto, era o mais forte. Nós, às vezes, escolhemos as coisas da mesma forma. Cuidado. Você não está tomando as mesmas decisões do mesmo jeito sempre e depois você fala assim, nossa, deu errado de novo. Claro que deu errado de novo. Você continua fazendo as mesmas coisas. Nós temos que tomar decisões diferentes se quisermos obtermos resultados diferentes. Não podemos olhar para a aparência. Não podemos olhar para aquilo que escutamos. Eu costumo dizer para a Sheila que ela fala assim, amor, será que aquela pessoa falou a verdade para nós? Eu disse assim, filha, ela falou exatamente aquilo que você queria ouvir. Porque é assim que as pessoas fazem. Elas falam para a gente aquilo que você quer ouvir. Nem sempre ela fala para você aquilo que ela gostaria de dizer. E aí a gente toma a decisão achando que está indo no caminho certo. E quando você vai ver, você está tomando decisões do mesmo jeito, sempre, olhando sempre para a aparência, para aquilo que você pensa, para aquilo que você acha, para aquilo que você acha que é bom para você. Já perguntou para Deus, Senhor, como que eu tomo essa decisão? Eu estou achando interessante para mim a opção A. O que o Senhor acha? Opção A, B ou C? Pede para Deus te ajudar. Nós falamos sobre isso acerca de Saul. Deixa Deus tomar decisões por você. Então Samuel não é repreendido por Deus, mas ele é avisado por Deus dizendo, não é esse. Esse também eu não escolhi, pelo contrário, eu rejeitei. Eu rejeitei. Ele também não tinha o coração que Deus estava buscando. E assim a Bíblia diz que passaram todos os irmãos de Davi na frente do profeta e Deus foi dizendo para o profeta, esse aí também não, esse também não, esse aí também não, esse também não, esse também não. Os 7 irmãos passaram pela frente do profeta. E aí o profeta viu que Deus não tinha escolhido nenhum e falou, bom, Deus não erra. Ele mandou vir na casa de Jessé, que disse que aqui ele escolheu um filho. E aí ele pergunta para Jessé, Jessé, acabou os meninos? Acabou seus filhos? Aí Jessé olha, pensa e fala assim, não, tem mais um, tem mais um. Como é que um pai esquece de um filho, gente? Como é que um pai esquece de um filho? Como é que um pai esquece de um menino? Aí ele diz assim, tem mais um, está lá no campo cuidando das ovelhas. Aí o profeta diz assim para ele, então manda chamá-lo, porque nós não vamos sentar na mesa e nem comer enquanto ele não chegar. Enquanto ele não chegar. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas aqui que estão sendo desprezadas. Tem pessoas aqui que têm sido deixadas de lado. Há situações na sua vida, entre a sua casa, entre os seus parentes, ou mesmo no trabalho, que você está vivendo situações de ser deixado para trás, deixado de lado. Mas deixa eu falar uma coisa para você nesta manhã. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta manhã e declarar que ninguém vai assentar na mesa enquanto você não chegar. Enquanto você não se assentar nela, porque aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, para o seu coração, Ele não vai pôr no prato de ninguém, Ele vai pôr no seu prato, no seu prato. E então mandam chamar Davi, e Davi vem. Quando Davi entra, um menino, Eliabe era um homem, aproximadamente nos seus 30 anos, um homem de guerra, já um soldado. Os outros irmãos de Davi, os 3 primeiros, já eram adultos a ponto de poder ir para a guerra. Já tinham mais de 30 anos. Davi era um menino em torno de 13, 15 anos. Quando ele entra na casa, aquele menino tudo sujo, cheirando bode, cheirando bode, cheio de capim no cabelo. Deus olha e fala assim, é esse aí o rei de Israel. Samuel olha,
Não entendi nada. Tem certeza? Jesus, está tudo certo? É isso mesmo? Às vezes nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo. Às vezes nós não compreendemos as decisões de Deus, porque nós queremos tomar decisão como Samuel, aquilo que agrada os olhos, aquilo que enche o coração, aquilo que aflora na nossa alma, mas Deus está dizendo, olha, vocês não sabem de nada, vai na decisão que eu estou tomando que vai dar certo. Então Samuel chama Davi e na presença dos seus irmãos, ele derrama óleo sobre a cabeça de Davi e o unge para ser o rei de Israel. Imagina, querido, você no meio dos seus irmãos sendo colocado como rei. Como rei. Há situações na vida em que Deus vai elevar você. Deus vai colocar você num lugar maior, num lugar melhor. Há situações em que você está se sentindo desprezado, você está se sentindo humilhado, você está vivendo um tempo talvez de incerteza porque você se sente esquecido pela vida, esquecido por Deus, esquecido pelos seus irmãos, esquecido pelos seus parentes. Talvez você venha aqui para a América e fica pensando assim, olha, o povo do Brasil só lembra de mim quando precisa de alguma coisa. Não é? Verdade ou não é? Total. Total. E aí você está aqui, porque o povo lá no Brasil, acho que a gente não sofre aqui, né? Acho que aqui não tem doença, não tem dificuldade, não tem crise financeira, não tem nada, né? Não tem nada. Eu sei que é assim porque eu também tenho um parente no Brasil, né? Tá certo? Então, veja, você está se sentindo esquecido, achando que você está largado, esquecido, atribulado, deixado para trás, até mesmo desprezado pelos seus. Mas entenda, Deus está vendo o seu clamor. Deus está ouvindo o seu clamor. Sabe o que acontece com Davi? A Bíblia diz que Davi, ele tocava harpa. Ele era um arpista poderoso, maravilhoso, e ele compunha muitas canções. Aliás, os salmos que você lê não são poemas, são canções, tá? São canções. Salmos são canções que foram escritas para adorar a Deus, adorar o Senhor. Então, Davi, ele estava lá no meio do mato, lá no meio da campina, levando as ovelhinhas para pastar, mas enquanto elas pastavam, ele estava lá adorando o Senhor, não é? Aí está lá, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É ou não é? Estava lá esquecido pelos seus irmãos, esquecido pelos seus pais, mas lembrado por Deus. Lembrado por Deus, porque ele estava ligado com Deus, adorando o Senhor. Davi era um adorador. E não tem adorador que será esquecido pelo Senhor, porque a Bíblia diz que o Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, quando você abre a sua boca para louvar, quando você abre a sua boca para adorar, você é conhecido nos céus. A sua voz é reconhecida por Deus. Amém? Quando Davi entra na casa e diz assim, cheguei! Cheguei, Brasil! Cheguei, Brasil! Cheguei, Brasil! O profeta não reconheceu ele como rei, mas a voz dele subiu para o Senhor. E o Senhor disse, é esse o que canta para mim nas campinas. É esse, aquele que busca o meu coração, lá quando ele está no cantinho dele desprezado. É esse que eu vou levantar para ser o rei de Israel. Então, não pense que os seus pequenos começos estão esquecidos diante de Deus. Não pense que a sua adoração está sendo ignorada pelo Senhor. Não pense que o louvor, a adoração que você faz para Deus, ele tem esquecido ou deixado de lado. Ele conhece a sua voz, querido. E quando você abre a boca, o coração do Senhor se alegra. Amém? Então, tá lá. Entenda uma coisa, Deus não vai promover aquele que não adora. Aquele que não adora. Deus não promove pessoas que ficam caladas na sua presença. É importante você aprender a adorar a Deus. Pastor, mas como assim adorar a Deus? Eu vou ter que vir aqui na igreja, tocar no louvor, cantar aqui com vocês? Não. É lá na tua casa. É lá naquele quietinho, lá quando você está esquecidinho, lá guardadinho, que você abre os seus lábios e canta as canções que você aprende aqui, as canções que você ouve lá no teu Spotify, né? No teu, como é que chama? No teu iPad, iPhone,
né? Lá na roça tem aipim. Né? Aqui tem iPhone, né? Na roça tem aipim. É mais chique, né? É mais gostoso, por sinal. Né? Maravilha? Então aprenda a adorar o Senhor em todo tempo, em todo momento. Mesmo nas horas das lutas, mesmo nas horas de solidão, mesmo nas horas em que você se sente esquecido, aprenda a adorar o Senhor, porque a sua voz ela é reconhecida nos céus. Amém? Então, para Deus não tem problema o seu começo. Para Deus não tem dificuldade no seu começo. Deus, ele quer, na verdade, entender aquilo que você é, aquilo que você representa na presença dele. Então, começa de uma forma muito interessante. Por quê? Se Saul começou cheio de graça, achando que estava abafando, terminou muito mal, muito mal. E Davi começa na sua tranquilidade, na sua humildade, ali perdido, um jovem cuidando de ovelhas, um simples pastor de ovelhas, mas com um coração adorador para o Senhor. Então tenha o seu coração um coração adorador. Faça do seu coração um coração adorador ao Senhor. Amém? Amém. Muito bem. Deus, ele promove aqueles que são humildes. Davi era desprezado pelos seus irmãos. Ele era deixado de lado por aqueles que deveriam cuidar dele. É interessante você pensar no pai, quando o profeta diz assim: acabou seus filhos, mas você tem certeza? Porque Deus disse que tinha um deles que era rei, até agora eu não encontrei. Você disse que tinha 7 filhos, 7 estão aqui, Deus não falou qual que é o rei. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mesmo sendo desprezado pelo seu pai, mesmo sendo esquecido pelos seus irmãos, mesmo sendo deixado de lado por aqueles que deveriam o amar, Davi estava no campo servindo. E quando ele estava servindo e adorando o Senhor, Deus começou a exaltá-lo. E exaltou de forma tão poderosa que o que Deus faz? Deus podia ter mandado o profeta e dizendo assim: profeta, tem um menino lá em Belém, ele é filho do tal do Jessé, vai lá, você vai encontrar ele no meio do mato. Quando você encontrar lá no meio do mato com as ovelhas, você unge ele, Deus, o rei de Israel. Deus não podia fazer assim? Por que Deus escolheu mandar ele na casa de Jessé, chamar todos os filhos de Jessé e ungir ele na presença dos seus irmãos? Por que Deus fez isso? Porque Deus te exalta no lugar onde você é humilhado. No lugar onde você é desprezado, no lugar onde você é esquecido, Deus faz questão de te exaltar naquele ambiente. E Deus fez todos os seus irmãos assentarem à mesa. Deus fez todos os seus irmãos assentarem ali. O jantar for servido. Se você for ler a Bíblia, eu não quero gastar esse tempo agora, mas o profeta diz assim: traz aquela porção que eu separei. Porque quando você quer honrar uma pessoa, você pega e põe porção dobrada no prato dela. Você põe ali comida à vontade. Ontem eu me senti extremamente honrado. Fui jantar na casa de um querido e ele botou assim uma porção quadruplicada no meu prato. E aí, como a gente tem essa raiz mineira, a gente pode fazer desfeito, eu comi tudo. Tava bom. Tava bom. Obrigado, viu? Nossa, eu fui honrado, porção dobrada, assim, coisa maravilhosa. Maravilhosa. Então veja, quando Deus quer te honrar, Ele vai te honrar no lugar onde você foi humilhado, onde você foi desprezado, onde você foi deixado para trás. Aí lá na frente, você vai ver Davi escrevendo o Salmo 23, e no versículo 4 ou 5, agora eu estou confuso, ele vai dizer o seguinte: e o Senhor prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, e o meu cálice ele transborda. Ele transborda. Deus prepara aquela mesa na frente dos seus inimigos e coloca para você uma porção dobrada. O cálice transborda. Essa questão do cálice transbordar também é muito interessante, porque na cultura oriental e principalmente na cultura judaica, quando você estiver sentado numa mesa na casa de um judeu, enquanto ele colocar bebida no seu copo, você permaneça dentro da casa. Se o seu copo esvaziar e não colocar mais nada, está na hora de você ir embora.
Está na hora de você ir embora. Mas quando você for uma pessoa que ele quer muito bem, que ele gosta de você, que ele quer honrar você, ele põe no teu copo e toda vez que ele encher teu copo, ele vai deixar transbordar um pouco para dizer: você é muito bem-vindo aqui. Então Davi diz assim que ele coloca uma mesa na presença dos seus inimigos e faz o cálice dele transbordar. Transbordar. Deus vai fazer o seu cálice transbordar. Deus vai colocar uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Deus vai colocar você num lugar de vitória. O tempo de desprezo tem acabado. O tempo de desprezo e de dificuldade está acabando, querido. Está chegando o tempo de Deus te exaltar. Está chegando o tempo de Deus te colocar na frente dos teus inimigos e mostrar para ele que você é aquele que ele tem escolhido. Amém? Amém. O que te promove, querido, não é a posição que você está. Eliabe achou que ia ser promovido, porque afinal de contas ele era o grandão da casa. Mas o que te promove não são as suas aparências. O que te promove não é a sua inteligência. O que te promove não é o seu status social. O que te promove não é os bens que você tem. O que te promove é a unção que você carrega. É a unção que você carrega, é a presença que você carrega, é a palavra que você carrega. Então, nesta manhã, escolha carregar aquilo que Deus tem depositado na sua vida e não confie naquilo que você é, naquilo que você tem. Deus nos chama para confiar nele. Davi vai escrever mais adiante dizendo assim: eu não tenho, Senhor, outro bem além de ti. Apesar de que, como o Michael falou para nós aqui, ele tinha muitas riquezas, muito ouro, muita prata, ele era o rei de Israel, ele tinha tudo que ele quisesse, cavalos, cavaleiros, exércitos, tudo. Mas ele dizia assim: eu não tenho, Senhor, outro bem além de ti. Ou seja, tudo que eu tenho não é nada. O que importa é a sua presença. Qual o valor que você tem dado para as coisas que você tem? E qual o valor que você tem dado para aquele que te criou? Aquele que te trouxe à terra, aquele que cuida de você, aquele que guarda você. Não inverta valores, querido. Não inverta valores. Nós vivemos numa sociedade de valores invertidos. Eu aprendi com um velho pastor da nossa igreja que ele dizia assim: filho, você vai ser pastor. Entenda uma coisa, ame as pessoas e use as coisas. Nunca inverta essa ordem. Nunca inverta essa ordem. Hoje nós vivemos tempos que nós queremos usar as pessoas e amar as coisas. Não é tempo de amar coisas, é tempo de amar as pessoas e usar as coisas. Coisa é para usar, carro é para usar, camisa é para usar, roupa é para usar, panela é para usar. Viu, irmã? Tinha aquela panela nova que você comprou lá no armário lá e deixa guardada lá, só usa quando vem visita. É a visita que paga as suas contas? É a visita que comprou? Visita em casa é muito bem tratada, sabia? Mas as panelas da Sheila não dão moral para ela, não. Eu ponho tudo no final. A xícara, eu comprei essa xícara aqui, ficou 2 semanas no armário, eu desço. Não, mas quando vem visita? Não. Importante nessa casa aqui é a família, não é a visita. A visita é bem-vinda, claro, sempre. Mas o importante é quem está dentro. É quem está dentro. Amém? Então tira aquele jogo de cama que você está guardando lá, né? E põe para o maridão dormir lá e deixa. Pastor, mas ele vai sujar. Deixa sujar, compra outro. Compra outro. Ele come na cama, pastor, derrama todas as coisas. É assim. Honre aqueles que estão do teu lado. Honre aqueles que merecem honra. A quem honra, honra. Honra. Então veja, aquilo que te promove não é aquilo que você é. É a unção que você carrega. O que promoveu Davi era a unção de adorador que ele tinha. Isso levou ele a receber a unção de rei. E Davi tem uma coisa muito interessante. Por quê? Ele não é ungido apenas uma vez. A Bíblia vai dizer que Davi, ele passa por 3 unções. 3 vezes ele é ungido. As 3 vezes ungido para a mesma coisa.
mas por 3 vezes ele é ungido. Por quê? Por quê? Porque Deus estava confirmando a sua unção. Aquele momento na frente dos seus irmãos, Deus mandou ungir. E ele foi lá e foi ungido na frente dos seus irmãos. O primeiro lugar que você vai ser destacado por Deus é na sua casa, é na sua família. O primeiro lugar que Deus vai dizer que você é diferente é no meio da tua casa e no meio da tua família, para que eles reconheçam que o Espírito de Deus habita em você. Que a presença de Deus vai com você. Que o poder de Deus anda com você. Mas depois disso, 20 anos depois, ele vai se tornar rei de Israel. 20 anos depois. Mas primeiro, ele é rei só em Jerusalém. Só na parte de Jerusalém. O pessoal ali aceita o reinado dele. Porque ainda havia uma divisão. Havia Jonatas, que era filho de Saul, que tinha o direito ao reino por herança do pai. Mas tinha Davi, que era o rei que foi levantado por Deus e ungido por Deus. E lá em Jerusalém, no meio do povo, ele é conclamado de novo e ungido outra vez, rei de Israel. Então Deus vai te ungir na frente da tua família, mas Deus também vai te ungir na frente das pessoas, para que elas saibam que Ele está com você. Que Ele está com você. Então, quando você se destaca, quando você começa a ir adiante, não fica todo, como falava meu cunhado, não fica todo garboso, né, achando que você está abafando. Lembre-se que é o Senhor quem te colocou nessa posição. É Ele quem te ungiu, é Ele quem te capacitou, é Ele quem te deu graça. Agora entenda uma coisa, querido. Quando Deus quer te promover diante das pessoas, porque Saul, ele tinha um elemento diante dos homens, ele tinha a sua presença. Chegou o cara. Né? Pensa se entra um cara aqui com 2 metros de altura, maior que todo mundo. A gente logo percebe, opa, o bonitão chegou aí. Né? Aí entra um menino desse aí que a gente tem na igreja, aí 12, 13 anos aí, nós nem vê, entra correndo, vai para um lado, vai para o outro, a gente nem nota, ninguém nota. É verdade ou não é? É sim, a gente vê com os olhos. Deus vê o coração. A gente vê com os olhos. Deus vê com o coração. Então veja, Saul tinha esse privilégio. Ele conquistou o povo com a sua presença, com o seu porte, com a sua atitude. Davi não tinha conquistado o povo. Ele tinha sido ungido na frente dos seus irmãos. Ele não tinha conquistado o povo. Mas quando Deus quer te promover diante das pessoas, Ele não vai te dar uma capa bonita, um cetro de rei, não. Ele vai te dar um problemão. Um problemão para você resolver. E foi o que aconteceu com Davi. Um dia o pai dele chamou ele e disse assim, Davi, vem cá. Seus irmãos estão lá no campo de batalha. Vai lá ver como é que eles estão, se estão vivos, se morreu alguém, se está ferido, se está precisando de alguma coisa. Leva aqui uma comida para eles. E ainda mandou ele levar 10 queijos para o capitão. Mineirinho, porque o Davi era mineiro. Davi era mineiro. Mineirinho ali de pó de calda. Pó de calda. Né? O pai dele dá 10 queijos para ele levar. Ele leva queijo para o capitão. Não era nem para os irmãos, era para o capitão. Sabe por quê? Queijo é um negócio caro. Né? Chique naquela época. Chique. Comida de gente grande. Né? E ele leva. Chega lá, ele vê o exército no meio daquela loucura toda e todo mundo com medo. Porque ele vê um homem saindo do meio do exército inimigo. E esse homem era muito maior que todos os outros. Inclusive maior que Saul. Porque a Bíblia vai dizer que ele tinha em torno de 3 metros de altura. Um gigante. Um monstro. Um monstro. E ele vê aquele homem saindo no meio do exército. Ele vem caminhando no meio das fileiras e ele grita de lá, ei, tem homem aí nesse exército? Eu só quero um homem para lutar comigo. Tem homem aí? E diz que todo mundo estava morrendo de medo, inclusive Saul, que era o rei. Estava dentro da sua cabana, escondidinho, de medo do gigante. E já fazia 40 dias que aquele gigante, todos os dias, de manhã e de tarde, gritava e perguntava, e aí, tem um homem aí ou não tem? Tem um homem aí?
Hoje ia ser meio complicado, né? Um homem desse tamanho perguntando por algum homem também, né? A gente ia ficar preocupado, que essa tendência hoje está complicada, não é? Ele ficava gritando, me dá um homem, me dá um homem. Que negócio é esse? Tá amarrado, não é? Tá amarrado. 40 dias humilhando o exército de Saul. 40 dias humilhando os irmãos de Davi que estavam lá na guerra. Tanto que quando Davi chega e vai dar a comida que o pai dele mandou ele trazer para os irmãos, esse Eliabe deve ter ficado com a raiva de Davi, irmão. Porque pensa, o profeta falou, é ele. E o profeta logo disse assim, não é você não. Ele pensou, pô, eu era rei, já perdi o reino já. E aí foi dar logo para o menino. Imagina a raiva que ele deve ter ficado desse menino. Né? A raiva que ele deve ter desse irmão dele. E esse irmãozinho chega lá no campo de batalha, ele vai conversar com seus irmãos, e seus irmãos dizem para ele, o que você veio fazer aqui? Conheço bem a sua prepotência. Você veio ver que nós estamos sendo humilhados aqui. Você veio ver que nós estamos passando nervoso aqui. Estamos passando humilhação aqui. Você veio ver a nossa humilhação aqui no meio desse povo. E ele diz assim, nossa, eu não falei nada, estou quieto. Mas ele ouve o gigante falar. E ele pergunta, o que vai ser dado aí para quem vencer esse gigante? E tinha um pagamento rolando por isso. Tinha uma proposta do rei Saul. O rei Saul disse assim, olha, o soldado que enfrentar esse gigante e matar ele, eu vou dar para essa pessoa isenção de imposto pro resto da vida. Maravilha, né? Para ele e para a família. Vou dar riquezas para esse homem. E ainda vou dar minha filha para ele casar. Vai virar genro do rei. Aí é top. Né? Genro do rei. Imagina se o pai da Sheila fosse rei. Né? Ela é uma princesona, mas o pai não é um rei. Né? Fazer o quê? Né? Nem tudo é perfeito na vida. Né? Mas assim tá bom. Amém. Ele fica então pensando assim, Davi fala, opa, como é que é o negócio? Vai tirar o imposto? Vai me dar riqueza? Ainda vai me dar a filha para casar? Eu topo. Eu vou. E ele procura Saul e diz assim, ô rei, não fique o coração de ninguém temeroso, porque eu vou enfrentar esse gigante. Deixa eu explicar uma coisa para você, querido. Quando Deus quer te posicionar na frente das pessoas, ele vai te dar um problemão para você resolver. Ele vai arrumar um gigante para você enfrentar. Ele vai arrumar um problema grande para você. Mas se você tiver fé, se você manter a sua fé nele, ele vai te ajudar a vencer os seus problemas. Ele vai ajudar você a vencer os seus gigantes. Você crê nisso? Amém? Então Davi se posiciona e diz assim, não, eu vou. Eu topo enfrentar esse gigante. Gente, um exército inteiro, homens, não tiveram coragem de enfrentar. Chega um menino, é muita humilhação. Sabe, a gente que é pai, de vez em quando a gente está com o celular na mão e não consegue resolver, e aí você chama seu filho, 7, 8 anos, fala, filho, resolve aqui, ele resolve para você. E faz assim, pai, ó. E faz assim, ainda vira o zóio. É muita humilhação, gente. 3 anos, o vovô aqui apanhando. Ah lá, tá vendo? É muita humilhação, né, vovô? É muita humilhação, não dá, velho. Chega um menino lá no meio do exército assim, eu vou. Aí a turma fala, não, pelo amor de Deus, você não pode ir. Vem seu irmão Eliabe e fala, você não pode ir. Esse gigante aí, ele é guerreiro desde criança. Ele já nasceu com 3 metros de altura. Ele é guerreiro, ele tem espada, ele tem lança, ele tem escudo, ele tem escudeiro, ele tem experiência, ele tem isso, ele tem aquilo. Você não pode! Irmão, seja mais Davi, menos Eliabe. Nós somos igual Eliabe, nós sabemos tudo do inimigo. Pastor, o inimigo está furioso. Pastor, o inimigo levantou contra a minha casa. Pastor, o inimigo botou o negócio no meu cartão de crédito. Pastor, o inimigo me engordou, pastor. Comeu, queria a porção dobrada ontem, igual eu lá, depois quer engordar, não quer engordar ainda. Pastor, o inimigo está pegando no pé da minha esposa, está deixando ela doida, ela está brigando comigo. Eu não sabia que seu nome era inimigo, você que fica largando as roupas para um lado, toalha para o outro, bagunça para o outro, não é? Eliabe sabia tudo do inimigo, mas não sabia nada de Deus. Davi
não queria saber nada do inimigo, porque ele sabia quem era Deus. Ele diz assim, eu vou. E aí então Saul ficou preocupado e falou assim, bom, já que você vai, a gente tem que arrumar uma armadura para você. Né? Você tem que ir igual um soldado. Botou a armadura de Saul. Imagina, Saul era mais alto que todo mundo. Quanto mais um menino de 15 anos. Aí botou a armadura e disse que Davi não conseguia andar. Né? Imagino que não dava para se movimentar mesmo. Ele disse assim, não, você não consigo me movimentar, tira tudo. Ele passa num riacho, pega 5 pedrinhas, o seu estilingue, a sua funda, e vai contra o gigante. Quando ele chega na frente do gigante, o gigante fala o quê? Tá de brincation with me. O gigante gastou o inglês dele. Ele disse, você tá de brincation with me. Um menino com estilingue. Vocês estão achando que eu sou o quê? Gritou para o exército de Israel. Vocês estão pensando que eu sou um cachorro? Para ele vir para cima de mim aqui com um pedaço de pau e pedra? Onde já se viu? E Davi, desprezando o inimigo, mas conhecendo quem era Deus, ele diz assim, olha, você vem contra mim com espada, com lanças, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Amém. O Davi, o que ele tinha, aquele exército todo não tinha, ele tinha fé, ele tinha confiança, ele sabia que Deus estava com ele e que Deus não deixaria para trás. Amém. Irmão, você precisa lembrar que Deus é contigo. Em todo tempo e em todo momento. E quando chegar o momento da prova, o momento da luta, o momento do gigante, não tema, não dê passo para trás, porque é a hora de você ser exaltado. É a hora de você ser levantado. Ele enfrenta aquele gigante de uma forma espetacular. Ele mata aquele gigante com uma pedra. Na verdade, ele não mata com a pedra, mas ele tonteia ele com a pedra. Que mira é aquela? Né? No meio da testa. E a Bíblia diz que o gigante cai, ele pega a espada do próprio gigante e corta a sua cabeça. Quando ele levanta aquela cabeça, aí então o exército dele diz assim, uau, vamos matar todo mundo agora que o gigante morreu. E aí eles vão para cima. Mas depois que o cachorro está morto, todo mundo quer tacar pedra, né? Né? Depois que o cachorro está morto, todo mundo quer tacar pedra. Mas enfrentar o bichão lá ninguém queria. Ninguém queria. Quando Deus quer te exaltar no meio do povo, Ele vai te colocar numa luta maior que todos. Ninguém vai querer entrar. Entra, porque ela é sua. É ela que vai te levar para uma posição maior. É ela que vai te levar para uma posição maior. Davi agora era ungido por Deus, mas também aprovado pelo povo. Porque agora o povo dizia, esse é o Davizão. Ele é o bichão. Não mexe com ele, não. Não é? Quem tinha coragem de enfrentar Davi? Ninguém. Saul pega e fala assim, não, você vai ser capitão dos exércitos. Capitão dos exércitos. Você vai ser capitão dos exércitos. O menino ficou tão famoso que até as mulheres começaram a falar dele. Verdade. Ele voltava da batalha, as meninas vinham cantando com aquele pandeiro, né, que eles usavam naquela época, tamborim, né? E vinha cantando e elas diziam assim, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Davizão, Davizão. É assim que é, querido. Você vai na força de Deus e Deus te leva para o lugar de vitória. Deus te leva para o lugar de vitória. Aprenda, você vai vencer na força do Senhor. O que te promove não é a posição que você está, mas é a fé que você carrega, é a unção que você carrega, é a presença que você carrega. Amém? Amém. Saul e o exército ficaram amedrontados, mas Davi confiou no Senhor. Eles confiavam na espada, eles confiavam nos seus cavaleiros. O próprio Davi vai escrever depois um salmo dizendo assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Quando você acordar amanhã e o telefone tocar e um problema bater na sua porta, você atende e diz assim, olha, problema, não estou entendendo nada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor.
Pastor, como é que eu resolvo isso? Eu vou resolver isso em nome do Senhor. Pastor, meu filho está doente em casa, eu estou desesperado. Ore e diga, sai doença em nome do Senhor. Vai contra ela em nome do Senhor. O nome do Senhor nos dá vitória, o nome do Senhor nos garante presença, o nome do Senhor nos garante unção, o nome do Senhor nos prepara para vencer as batalhas em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Deus não procura perfeição. Deus não procura boniteza. Né? Deus não procura status. Oh, é grandão, é ricão, é inteligentão. Não é isso que Deus está procurando. Deus está procurando, coração. Coração. Um coração quebrantado. Um coração que se derrama na presença do Senhor. Eu vou dar um desafio para você. Eu, no seu lugar, eu nunca mais chegaria atrasado no culto. Por quê, pastor? Não é porque eu acho feio, não é porque eu acho deselegante, deseducado e mal educado. Eu não chegaria, sabe por quê? Porque o começo do culto começa com o quê? Então você não veio adorar a Deus, você chegou atrasado. Você perdeu a parte mais importante do culto. A parte mais importante. Porque essa parte do culto aqui agora, ela é importante, importantíssima. Você está aprendendo com Deus. Você está ouvindo Deus falar. Só que você está participando de um monólogo. Deus está falando com você, mas você não falou com Deus ainda. Então o momento da gente falar com Deus é quando a gente chega e vai adorar o Senhor, vai louvar o Senhor, vai engrandecer o nome do Senhor. Então, eu no seu lugar, nem sei quem chegou atrasado hoje que eu não prestei atenção, mas não é por isso. Mas eu no seu lugar, eu nunca chegaria atrasado no culto. Porque senão, o que eu vou oferecer ao Senhor? Quem não ofereceu louvor hoje vai oferecer o que ao Senhor? Amém? Amém. Davi oferecia o seu louvor ao Senhor. Sempre, sempre, primeiramente, sempre, sempre e sempre. Amém? Amém. Enquanto todos estavam amedrontados, ele estava confiante. Enquanto todos achavam que ele estava esquecido, ele estava o quê? Adorando o Senhor, louvando o Senhor, cuidando das ovelhas do Senhor, andando, fazendo aquilo que era, aquilo que seu pai, que Deus esperava que ele fizesse. Quando Deus encontra um coração adorador, Deus eleva esse coração aos lugares de vitória. Amém? Amém? O povo achou um bonitão chamado Saul. Não valeu nada. Mas Deus encontrou, ele vai dizer assim, eu encontrei para mim, por trás das malhadas, um rei, segundo o meu coração, segundo o meu coração. Ali Davi recebe a aprovação de Deus pela unção, depois recebe a aprovação do povo pela vitória que ele obteve. Você vai obter vitórias, você vai obter bênçãos, você vai ser aquela pessoa que vai se levantar no meio da tua casa e dizer assim, gente, acalma o coração. Acalma o coração. Não, mas está com um problema na família. Calma o coração. Nós vamos orar e Deus vai mover. Deus vai abençoar. Você vai ser aquele que vai expressar a fé. Você vai ser aquele que vai levantar o nome do Senhor no meio da tua casa e da tua família, no meio do teu trabalho. De repente você está lá no trabalho lá e está dando tudo errado, está tudo... Para tudo, fala, para tudo, para. Vamos orar. Tem gente que vai rir, tem gente que vai ficar assim, assustada, tem gente que não vai entender nada, mas se você fizer uma oração no meio do povo, para o Senhor, querido, quando Deus é adorado no meio dos inimigos, ele vem, porque não tem como uma adoração dessa não subir na presença dele. Então não tenha vergonha, querido. Não tenha vergonha. Eu, como vocês sabem, já falei muitas vezes, eu fui gerente de vendas por quase 20 anos no Brasil. Quase 20 anos. Ninguém na concessionária era crente. Os meus vendedores não eram crentes. Mas todo sábado a gente tinha a nossa reunião de vendas. Só que na minha reunião de vendas tinha Bíblia e oração.
Eu não ficava falando, você tem que vender 1 carro, 2 carros, 3 carros. Eu falava assim, vem cá que eu vou dar uma palavra de Deus para vocês. E dava uma palavra de Deus para eles. Uns ficavam assim, outros ficavam assim. Né? Aí daqui a pouco uns estavam assim, chorando. Outros estavam, essa palavra aí, esse negócio de Deus é legal, hein? Gostei. Eu senti firmeza. Sabe que na Bíblia fala muito de negócios. Na Bíblia fala muito de negócios. Muito. Muito. Sobre trabalho, sobre negócios, sobre empresa, sobre administração. A Bíblia trata de todos os assuntos. A Bíblia, se você pegar ela e ler para aprender, ela vale mais que qualquer faculdade que você faz de 4, 5 anos. Vale. Em termos de sabedoria, em termos de entendimento, em termos de atitudes. Muita coisa boa você aprende com a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, quando Deus ele quer te colocar num lugar de vitória, ele vai te dar uma luta, ele vai te trazer um gigante. Mas creia, permaneça firme, enfrente o seu gigante, porque Deus é contigo. Amém?